aquele qual enviou o teu Filho ao mundo para salvar todo aquele que crê. Porque se não crê, não receberá salvação. A salvação, ela é um dom gratuito dado a todos aqueles que recebem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro Evangelho, não há outra doutrina, não existe outra igreja, só existe uma igreja edificada há 2000 anos atrás. Essa igreja era espiritual, porque é o reino de Deus dentro dos nossos corações. E é sobre isso que vamos falar um pouco, sobre o reino de Deus, que muitos estão enganando e sendo enganados, porque acham que são sábios de enganar a muitos, mas por trás tem um espírito do erro enviado da parte de Deus para que também seja enganado, porque Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem plantar, ele também ceifará, ele também colherá. Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E divisão, ele aqui ou ele ali, não vades, não os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, para tentar entendermos, o reino de Deus, ele não está em lugar nenhum da terra. Se alguém te convidar a falar: irmão, eu estou frequentando uma denominação, lá a coisa de Deus é punido, vamos seguir? Cristo fala: não vai, não siga. O reino de Deus não está nem lá e nem acolá, está dentro de vós. Como que o reino de Deus está dentro de nós? Lá em João 14, o discípulo interroga Jesus dizendo: Senhor, de onde tu há de vir, que há de manifestar a nós e não ao mundo, e não às denominações, e não ao reino dessa terra? De onde tu há de vir, que não há de anunciar ao povo deste mundo, mas a nós? Como que nós saberemos que é o Senhor, Senhor? Como? Jesus disse: se você me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aonde o reino de Deus está? Dentro do verdadeiro cristão. Não acreditar em todo tipo de doutrina, não acreditar em todo tipo de evangelho que está sendo pregado em todas as denominações. É reino deles, é patrimônio deles, é empresa deles, não tem nada a ver com Cristo. Se você quiser fazer parte dessa igreja de Cristo, nós não vamos fazer o convite para você seguir nós, porque nós também fazemos parte dessa igreja. A igreja que foi edificada 2000 anos atrás, quando Cristo disse a Pedro: disseste bem, Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha que é Cristo, edificarei minha igreja, e sobre ela a porta do inferno não prevalecerá. Eu te darei a chave. Para quem que Cristo vai dar a chave? Para a igreja dele.
te darei a chave. Ou seja, a igreja vai ter domínio sobre o inferno, sobre a morte. A igreja, como está escrito em Mateus 18, a igreja que liga na terra, é a igreja que liga no céu. É essa igreja que Cristo está falando. Muitas pessoas perguntam para nós, irmão, de que igreja você faz parte? Meu amado, só existe uma igreja, não existe duas, não é três, não é quatro, não é várias, é só uma. A de Cristo é só uma. E é só essa igreja que ele vai vir buscar. Ele mesmo disse: todo aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o reino de Deus dentro da pessoa. Como que o reino está dentro de você? Se você permanecer na palavra de Cristo. Todos os dias da tua vida. Como diz o salmista Davi: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada na beira do ribeiro, ou seja, cheio do Espírito Santo, que as tuas folhas não caem, e que dá fruto na estação certa. Ou seja, tudo que você falar, tudo que você ligar, tudo que você pedir ao Pai, se a palavra do Senhor estiver em vós e vós estiver em Cristo, pode pedir tudo que vai acontecer, porque esse poder foi dado para a igreja. E por que não está acontecendo hoje nas denominações? Porque o reino de Deus não está lá, não vai, não saia. Permaneça firme no Evangelho, permaneça firme na palavra, porque Deus, Ele se manifesta através da sua Escritura, como está escrito em Jeremias 1,12, eu velo para cumprir com a minha palavra. A palavra do Senhor está, Ele também está. Se a palavra do Senhor não estiver, se estiver só doutrina de homens, palavra de homens, o Senhor também se retira, meu amado. E o Senhor, na verdade, nunca esteve dentro dessa denominação. Essa denominação, ela foi criada com o único propósito: o reino dessa terra, o reino deste mundo. Porque Jesus Cristo diz lá em Mateus 16, aquele que quiser vir após mim, ou seja, se você quiser ter o reino de Deus dentro de você, se você quiser seguir Jesus, se você quiser andar nos caminhos de Jesus, se você quiser seguir o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, renuncia-se a si mesmo, porque a sua vida vai ter que mudar, a sua vida vai ter que ser transformada, você vai ter que nascer de novo. E se você não nascer da água do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Igual Cristo fala com o seu discípulo, o reino de Deus não é aparência. Como aqueles apóstolos falam: Senhor, olha que templo maravilhoso, que templo lindo, Senhor. Jesus disse: não se maravilhei por esse templo, por causa desse templo lindo, por causa dessa aparência. Chegará dias, o dia já chegou, que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado, tudo. E em 3 dias edificarei esse templo. Que templo é esse? O seu corpo. Todos os santificados em Cristo Jesus, que invoca teu nome em qualquer lugar da terra. 1 Coríntios 1, versículo 2. Aquela igreja de Coríntios, Coríntios 1 e Coríntios 3, aquela igreja, ela estava escolhendo o partido, quando ela disse: eu sou de Cefas. Outro diz: eu sou de Apolo. Outro diz: eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo. Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Cefas? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi Cristo que morreu por vocês?
A redenção da alma é caríssima. Salmos 49. Ninguém pode pagar por ela. Cristo pagou a redenção da alma. Cristo agora foi morto na cruz para pagar um bom preço pela tua alma. Sangue precioso. Ele te comprou, você pertence a Ele. Você acha que você nasceu aqui nessa terra por acaso? Você acha que você nasceu do nada? Você acha que você veio aqui simplesmente para você nascer, comer, casar, dar esse casamento, ficar rico, ficar próspero, morrer? Simplesmente isso? Não, meu amado. Você foi comprado por um preço precioso. Glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito, porque se você não fizer isso, você vai dar conta no dia do juízo, porque esse corpo o qual você está andando nele, esse corpo foi feito para Deus ser glorificado nele, para Deus habitar nele, porque esse templo foi feito para o Espírito de Deus vivo habitar. O reino de Deus está dentro de você, se você permitir, porque Ele está perto e bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará convosco, e você com Ele. Então aquela igreja de Coríntios estava dividido a igreja, o corpo de Cristo. E olha que eles estavam escolhendo homens que pregavam o mesmo evangelho. Apolo, fervoroso na escritura. Atos 18, você vai ver sobre ele. Paulo, um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra. Pedro, onde passava a sua sombra curava. Então, eles falavam de homens que pregavam o verdadeiro evangelho, o mesmo Cristo, a mesma doutrina, o mesmo amor. E Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo, foi Apolo, foi servos que levou por vós. Imagina agora que muitos dizem: eu sou de Edir Macedo, eu sou de Valdomiro Santiago, eu sou de Elias Soares, eu sou de Agenor Duque, eu sou da Assembleia. Tudo engano. Nenhuma dessa entidade morreu por vós. Porque Paulo fala: foste comprado por um bom preço. Glorifica Deus no teu corpo e no teu espírito. Como é que você vai glorificar Deus? Dando honra para homens, recebendo honra de homens, recebendo elogio de homens. É essa igreja que Deus deixou aqui na terra? Uma igreja corrupta, uma igreja maldita, uma igreja mentirosa, uma igreja ladrona que rouba o dinheiro dos jovens e das viúvas. Não sabe o verdadeiro sentido da escritura. Quando o Senhor fala lá em Malaquias 3, roubará o homem a Deus, lá está falando quando você rouba o órfão, quando você rouba a viúva, quando você rouba aos necessitados, quando você rouba aos pobres, você está roubando a Deus, dentro de ignorância. Não é Deus que criou os céus e a terra que você está roubando. Aí a pessoa fala: se você roubar no aniversário, tu está roubando a Deus. Como? Se Deus não pertence àquele covil de ladrão. Deixa de ignorância. O reino de Deus está dentro daqueles que andam em sinceridade de coração, daqueles que têm o amor ao próximo, daqueles que andam em sinceridade de coração, aqueles que guardam a tua palavra, que praticam a justiça, que praticam o amor de Cristo. Será que essa geração perversa não conhece a palavra de Jesus Cristo? Por isso que Jesus Cristo falou: por que vocês não ouvem minha voz? Por que vocês não entendem minha linguagem? Geração perdidas. Será que não entende que Jesus Cristo não está em nenhuma denominação? O céu e a terra passou? Não. Então ele não está em nenhuma denominação. Ele está à destra do Pai Todo-Poderoso. Paulo viu, João viu, Estevão viu. Ele está aqui em espírito, habitando nos verdadeiros, nos santificados, nos santos, nos lavados, nos remidos. É aí onde está o reino de Deus. Cristo vai dizer, lá em João 13,
Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Como, Senhor? Que eu sei que eu sou discípulo do Senhor? Se amardes uns aos outros como eu vos amei. Você vê amor nessa denominação, nessas facções, nesses leilões? Porque antigamente eles vendiam os povos, vendiam as ovelhas para fazer o sacrifício de ano em ano. Antigamente, quando as pessoas não tinham animais para fazer sacrifício, eles fez lá um covil de ladrão para vender ovelhas, aproveitando a oportunidade para arrancar dinheiro dos pobres, dos necessitados. Só que hoje não existe mais sacrifício de animais. O que eles fizeram? Venderam Jesus, hipócritas. Por isso que Isaías 4 vai profetizar. Nós, 7 mulheres, naquele dia. Quem é 7 mulheres? A igreja prostituta. Assim como existe 7 igrejas santas, existe 7 igrejas prostitutas, que se diz que é noiva, mas não é. Naquele dia, 7 mulheres tomarão a mão o nome de um homem e vai dizer a este homem: não queremos as suas vestes, nós temos as nossas próprias vestes. Essa igreja maldita, elas não querem saber da doutrina de Cristo, porque veste na Bíblia significa doutrina. Elas querem as suas próprias doutrinas. Não queremos comer do teu pão, ou seja, não vai se humilhar para pedir: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Nós comeremos do nosso próprio pão, esse pão maldito, porque são dinheiro de órfãos, de viúvas, de necessitados. Queremos simplesmente o teu nome. É o nome de Jesus Cristo que essa igreja maldita quer. É só o nome dele. Só quero falar o nome dele. Igual Isaías profetizou em 29:13. Essa geração honra-me com os lábios. O Senhor é maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, mas o coração está pobre, o coração está longe. Entra dentro dessas igrejas, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, você tem que ser fiel no dízimo, tem que ser fiel na capela. Quando Jesus quiser voltar, não vai conhecer a sua volta, não vai conhecer a sua vinda, porque aqueles fariseus, os homens mais estudados da terra, aqueles fariseus, aqueles hebreus, os homens que ficavam a noite e dia lendo a Escritura, Jesus Cristo estava debaixo do seu nariz, não conheceu o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e essa geração vai conhecer como? Aleluia! Se não é Bíblia, se o reino de Deus não é de aparência, fica admirando esses templos de Macedo, vai ser jogado por terra. Fica admirando esses templos dessa igreja católica, vai ser jogado por terra, porque Deus não habita nesses covis de ladrões. Você acha que foi para isso que o Pai enviou teu filho aqui na terra, para ser sacrificado, ser esmagado, ser moído lá na cruz do Calvário, para você viver essa fé torta, essa fé sem palavras, sem doutrina, sem evangelho? Foi para isso? Por isso que eu falo, essa geração é incrédula, essa geração não crê no Filho de Deus, não crê em Jesus, porque pega outra doutrina. Aleluia! Jesus Cristo fala, para nós ser um verdadeiro discípulo, nós temos que permanecer na palavra. Aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus Cristo mandou construir algum templo? Aonde está escrito na Escritura, na doutrina dos apóstolos, como está em Efésios 2, que Jesus Cristo mandou algum apóstolo construir algum templo, alguma igreja física? Aonde está escrito? Está vendo tanto que essa geração é incrédula? Essas igrejas evangélicas, elas foram criadas para fazer com que você fique distraído. Elas querem
querem te seduzir com esse dinheiro maldito, para você ficar com o teu coração firmado na terra. Por isso, se alguém falar, não, vamos para a Universal, não vai. O reino de Deus não está lá. Tu não vai vergonha para, lê a Bíblia, porque o reino de Deus é a palavra de Deus dentro de você. Porque foi o próprio Cristo mesmo que disse: eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele vai te ensinar todas as coisas. Quem é que vai ensinar? O reino de Deus que está dentro de você. A verdadeira unção que vai te ensinar. João 14, 26. Vai te guiar em toda a verdade. João 16, 13. E não necessita que ninguém vos ensina. A unção que você recebeu dele te ensina todas as coisas. É verdade, não é mentira. Se nela começais, nela permanecereis. 1 João 2, 27. Qual é a sua desculpa agora? Então Cristo só vai vir buscar aqueles que o reino do Pai está dentro dele, selado com o selo do Espírito Santo. Deus não vai vir buscar você que tem a marca da igreja da adventista, da igreja Assembleia. Não, vai ficar para trás, meu amado. Ele não criou nenhuma denominação dessa aí. Essa aí é facção, está dividindo o corpo dele. Ele vai vir buscar uma única igreja, os remidos, os lavados através da palavra, porque a palavra é água. Por isso que Cristo falou para os seus discípulos: se a mim me ouvir, ouvirão também a voz. Então, nós, igreja, estamos edificados na doutrina dos apóstolos. Você entendeu? Quem é que prega o evangelho para a igreja? Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E o Espírito do Deus vivo dentro de você, te guiando na palavra. Não vai te tirar da Escritura, porque Jesus Cristo falou: e quando Ele vier, vai fazer você lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus Cristo não mandou construir nenhum império romano, nenhum império da Grécia, nenhuma denominação. Pelo contrário, Ele mandou a prática do amor, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conheceremos que sois discípulos de Cristo, se você permanecer nesse amor verdadeiro, nesse amor à palavra, nesse amor ao evangelho genuíno. É por isso que Paulo fala: se vier alguém pregar outra doutrina, o qual nós não pregamos, que não conformamos com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é louco, está delirando. Por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, tu sabe as sagradas letras, tu conhece as escrituras, que pode te tornar sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Tu sabe desde o início, desde quando você é criança, está vendo? Que os pais ensinaram a Timóteo o caminho que ele deveria andar. É por isso que essa geração jamais vai receber o reino de Deus, se não renunciar, se não se humilhar diante de Deus, se não pedir perdão pelos seus pecados, se não se converter dos seus maus caminhos, se não abandonar o vício. Por isso, meu amado, o evangelho genuíno, ele é duro. Por isso que nós não cobramos